Salve su estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma cafeomancia espiritual. Então você aí, estreliastro iluminado desta constelação, faça uma oração. Vamos pedir aos deuses que nos tragam boas notícias. Antes de iniciar, eu gostaria de lhe fazer um convite. Em junho de 2026, nós faremos a primeira expedição energética da Xaras Terromar. Iremos até Machu Picchu, no Peru, onde teremos a oportunidade de nos conectar com energias muito fortes. Serão momentos, dias de muita entrega. Nós estamos preparando um evento extraordinário. Você não tem ideia de toda a logística e de tudo que nós estamos preparando para esse momento. Será, sem sombra de dúvidas, um evento que só desta forma ou de forma particular, com muitos estudos, poderia ser programado. Nenhuma agência de turismo irá oferecer tudo aquilo que nós estamos conseguindo. Temos também em janeiro de 2026 o grande encontro entre Carlos Armit, Marco Aurélio e eu em São Tomé das Letras. Esse evento, cada um de nós irá ministrar algo, como por exemplo, o Carlos Armit, ele apresentará a dinâmica para o ano de 2026 de forma coletiva, também vai tratar de assuntos pessoais a partir do ascendente. Além disso, o Marco Aurélio vai ministrar um movimento sistêmico com todos os participantes e eu prepararei 2 rituais, limpeza e abertura de caminho. É para começar o ano de 2026 com o pé direito. Além de muita resenha, diversão, turismo, comida boa. Então, querendo garantir a sua vaga, entre em contato com o número de telefone que passa no vídeo. Você pode pagar parcelado no Pix, com toda a segurança necessária, viu? E que você possa também aproveitar desses momentos que muitos já vivenciam através da vivência mágica anualmente, né? Em 2026 não teremos vivência mágica em São Tomé das Letras, então não perca essa oportunidade, combinado? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Minha eterna gratidão, Optcha. Oráculo, de que devemos nos prevenir, oráculo? Agradeço ao elemento terra, à força de Gaia. Peço à cigana Salomé do Egito que me permita identificar símbolos que possa nos trazer informações a título de prevenção. Agradeço a força dos elementais da terra. Optcha. Olha, uma imagem extremamente clara. Percebam essa parte clara no fundo da xícara. Eu considero que seja alguma coisa relacionada a um estreito, por exemplo, pode ser o Estreito de Hormuz, ou qualquer outra via de navegação marítima importante para o comércio internacional, Existem vários locais, como por exemplo o canal do próprio Panamá, o Estreito de Hormuz, tem ali um território também envolvendo o Mar Vermelho. Então, acredito que, em termos de comercialização internacional,
estejamos a qualquer momento vivenciando alguma situação que envolva uma dessas passagens, né? Ou mesmo algum acontecimento difícil, como um naufrágio, alguma coisa nesse contexto, sem excluir questões bélicas, como nós vivenciamos há tempos atrás com os Houthis, né, que estavam saqueando navios e interceptando alguns navios. Nossa, eu vejo claramente o símbolo do signo de Aquário. Se nós pensarmos no signo de Aquário, vamos associar isso dentro da geopolítica. A França, ela tem a sua... Olha, eu vou até mostrar aqui as duas ondazinhas aqui nessa parte da xícara. É possível que vocês vejam. São duas ondazinhas. Na realidade, tem 2 ondas e meia, mas obviamente quando eu olhei, a primeira coisa que me remeteu foi o símbolo do signo de Aquário. E a França, por exemplo, em sua moeda, tem a frase, né, as 3 palavras que estão associadas ao signo de Aquário: liberdade, fraternidade e igualdade. Não que a França seja aquariana, não é isso, mas a Revolução Francesa ocorreu na época do descobrimento de Urano, que é o regente moderno do signo de Aquário. Então, eu acredito que algum acontecimento na França, mesmo que seja, pensando até nessas 3 palavras, mesmo que seja um movimento popular, alguma manifestação, algo nesse contexto, poderá ocorrer muito brevemente. Eu acredito em uma tensão popular. Sabemos nós que a França é um país onde há muito esse tipo de manifestação. O povo francês, ele se une, vai às ruas para lutar pelos seus direitos. Meu Deus do céu, gente. Uma cena de filme. Olha isso. Uma cena de guerra, inclusive com uma bandeira hasteada. Eu vejo o domínio de um território. Eu vejo o domínio de um território. Essa bandeira hasteada, obviamente, a cafeomancia se mostra nas cores vermelho e preto, por um motivo muito simples, a borra do café. Essa bandeira, eu vejo uma pessoa com a bandeira na mão, hasteando a bandeira. Eu vejo ela toda mais escura nas bordas e um símbolo claro no meio, eu não consigo identificar, tá? Inclusive, essa invasão, esse domínio de território pode se dar próximo às montanhas, no local onde há muita montanha. Se a gente for considerar, claro que eu não conheço todos os países do mundo, eu estudo muita geografia, mas eu não cheguei ainda nem no texto, né? Mas se a gente for pensar em uma nação que ela tem a sua geografia, que é bem protetiva, a gente pode pensar no próprio Irã. Por quê? O Irã, ele é cercado por montanhas, né? Então, ele tem um relevo que, inclusive, é estratégico, realmente muito benéfico em casos de ataques, porque ataques terrestres no Irã são completamente inviáveis, justamente por causa das montanhas, tá? Do relevo. E eu acredito que essa invasão bélica em uma nação seja uma nação que tenha esse relevo mais montanhoso em uma parte do seu território. Então, a gente poderia considerar que essa invasão fosse feita através das montanhas de alguma maneira, né? O que eu vejo ainda nessa mesma cena, gente, está clara e límpida como a água. Eu gostaria de ter agora um telefone para fotografar e dividir com vocês essa imagem que para mim é espetacular. Vamos lá. Ao fundo, bem ao fundo mesmo, em uma montanha, eu vejo uma figura de uma pessoa, aparentemente um homem, olhando essa invasão. Os oráculos têm apresentado de um tempo para cá a queda de um governante, ou a morte, ou a destituição do seu cargo, né? Enfim, um golpe,
um golpe militar, não importa, tá? E essa pessoa, essa liderança, ela fica olhando, né, o seu território ser tomado. Nós poderíamos pensar também em um grupo militar, né, em uma ação militar que se dirige a um território, a uma nação para libertar o seu líder, para pegar uma pessoa. Porque essa pessoa também, que eu vejo aqui, ela está numa posição de espera. Estou impactada com essa imagem, terrivelmente impactada. Coelhos, pessoal. Eu vejo um coelho sorrindo, tranquilo. O bem-estar do coelho. O que essa mensagem quer nos dizer? Então, agora nós temos um outro problema na xícara, que traduz o quê? Uma fonte de água sendo interrompida. Uma fonte de água sendo interrompida. Qual é a imagem que eu vejo para chegar à conclusão deste acontecimento? Eu vejo um paredão montanhoso, onde uma cachoeira tem a queda forte e de repente para na metade do caminho. Então vamos considerar alguma questão que pode trazer algum tipo de problema entre duas nações por causa de água. Perdão. Gente, eu tô sem o microfone. Deixa eu ver onde caiu, para pelo menos eu botar aqui mais perto. Se o som estiver ruim, eu peço desculpas. Peço desculpas, tá? Mas coloco agora o microfone. Nós tivemos há pouco tempo um problema assim lá na Caxemirra, que envolveu, né, a Índia e o Paquistão. E justamente na Caxemirra, que tem uma fonte de água, sai de lá a água que abastece, por exemplo, o Paquistão. Então a gente pode pensar num assunto desses. E levando em consideração que os oráculos mostram acontecimentos entendíveis à minha capacidade intelectual, esta mensagem pode estar trazendo um alerta a respeito deste mesmo problema diplomático que é antigo, que volte a ter alguma tensão entre a Índia e o Paquistão, ou mesmo um acontecimento relevante acontecendo em uma dessas duas nações. Gente, eu vejo uma grande explosão. Eu acredito que pode ser uma ativação vulcânica, alguma coisa muito inesperada nesse contexto, tá? Na realidade, o jogo apresenta, a Mancia apresenta muitas imagens, pegando áreas também não populosas. É a mesma coisa. Essa ativação vulcânica pode ser num lugar ermo e não num lugar movimentado, num lugar onde tenham casas, pessoas, mas pode ser em algum lugar a quilômetros de distâncias da civilização, tá? Mas eu vejo uma grande explosão. Essa grande explosão se dará em um local ermo, em um local distante da civilização. Eu vejo um grave acidente, eu acredito que seja na Suíça, e o porquê que eu estou sugerindo ser na Suíça? Porque eu vejo muito tumulto em uma imagem acima, como se fosse a pontinha de um dos Alpes. Então, acredito que um grave incidente ou acidente, um acontecimento trágico, ocorrerá na Suíça. Gente, o Jesus trabalhando. A imagem que eu vejo agora me remete à figura que nós conhecemos, veja bem,
a figura que apresentaram a nós, né, a figura comum das imagens em relação a Jesus. Só que Jesus está usando um boné e está distribuindo comida, está trabalhando, talvez em alguma associação, em alguma mobilização social, tá? É como se esse Jesus estivesse indo levar alimento a outras pessoas. Nesse contexto, poderemos também entender, né, algum tipo de trégua, de movimento humanitário, de ajuda humanitária verdadeira, de um período realmente onde pessoas vão ser ajudadas. No contexto bélico, poderemos pensar inclusive na Palestina, em Gaza. Olha, o jogo me mostra muito imagens bélicas, né? Imagens realmente bem preocupantes. Se a gente pensar, ainda tô com a imagem do hastear a bandeira. Há algum tempo os oráculos vêm mostrando uma revolução curda, que hoje é o povo sem pátria, que vem há muito tempo já em conflito, né? Inclusive na própria Turquia, inclusive na própria Síria, Irã e Iraque, que são os locais onde se concentram a maior comunidade curda no mundo. Isso não significa que não tenha curdos em outros lugares no planeta, mas eu acredito que alguma revolução, que algum manifesto, alguma manifestação, algum tipo de protesto, desculpa, gente, algum tipo de protesto envolvendo os curdos venha imediatamente ao nosso conhecimento. A expressão que eu sinto quando eu olho para essa segunda imagem, que me fala do povo comemorando, pode ser sim algum protesto, algum manifesto, a luta por algum direito, o povo conseguindo destituir um poder, o povo conseguindo, né, através da mobilização social, mudar alguma questão na sua nação. Então tudo isso está muito forte no jogo, tá realmente bem expressivo, tá? Gente, eu vejo uma expressão que me remete ao Himalaia, tá? Eu vejo alguma expressão que me remete ao Himalaia. Eu acredito, tá? Aí, vamos lá, vamos raciocinar aqui comigo. Os oráculos já mostraram que Dalai Lama está terminando a sua missão, né? Nós sabemos que ele é um grande nome religioso, né? Para boa parte do planeta. Nós sabemos que no momento atual nós estamos vendo um avanço, inclusive, da China em relação a obras, né? Alguma coisa assim. Gente, eu vejo uma certa tensão no Himalaia. E se a gente pensa no Himalaia, a gente pensa em China e Índia. A gente pensa em China e Índia. Qual é a imagem que me remete ao Himalaia? Tá? Ainda há a questão montanhosa e tem uma pessoa como se fosse um anjo nessa montanha. Tá? Então, a gente já associa a questões, né, espirituais e religiosas. Apesar de que, se a gente for pensar em montanha e religião, nós temos o Monte das Oliveiras, nós temos vários outros locais que também tem esse mesmo simbolismo arquétipo, né? Arquetípico. E dentro dessa
dessa questão, só que eu vejo, né, muita movimentação em volta. Eu não vejo, porque se nós formos pensar, né, no Monte das Oliveiras, por exemplo, aí a coisa seria muito mais bélica e muito mais horrenda, né? Seria algo realmente de desencadear até uma guerra geral. A gente sabe que aquele território, né, Israel, Palestina, aí tem o Domo de Ouro, que é a mesquita sagrada para os muçulmanos. Então a gente tem um conflito religioso naquela região e qualquer acontecimento ali poderia desencadear um processo sem fim, um processo realmente árduo. Então eu vou desconsiderar essa questão. Eu ainda acredito que seja alguma situação envolvendo o Himalaia. A expressão religiosa está gigantesca. Eu acabei de ver como se fosse uma pessoa em cima de um monte, mas uma pessoa de 3 metros de altura, só para vocês entenderem. Então isso me demonstra a grandeza de um ser, como se ele estivesse falando de cima para baixo com várias outras pessoas. Então essa é a questão religiosa budista, porque me parece um monge falando, e também hindu, tá muito forte na cafeomancia, tá? Questões envolvendo o budismo, o hinduísmo, está muito forte na cafeomancia. Nossa, eu vejo 3 rostos. Nossa, eu vejo... É como se fosse um morro, uma parede, com 3 rostos desenhados, sabe? O primeiro olhar eu tive a impressão de ser uma pessoa conhecida até de nós brasileiros, mas eu pisquei, quando eu voltei à imagem já não me refletia a mesma pessoa. Alguns dragões e dinossauros, algumas imagens mitológicas de animais, né, mitológicos. Então isso ainda nos leva, os dragões, por exemplo, para a Ásia, para a própria Ásia. Então só aumenta, eu vejo como se fosse um leão alado e um dragão alado lutando entre si. Leão alado. A gente pode pensar nos 3 tigres asiáticos. Agora, o dragão alado. Então eu vejo, gente, dentro do continente asiático, uma tensão, tá? Uma tensão bem forte, principalmente que pode trazer impasses diplomáticos regionais, tá? Uma mulher escondida com uma criança no colo, um bebê, tá, pessoal? Pode ser um bebê de meses ou recém-nascido. Essa mulher, ela me parece estar com medo e está tentando salvar essa criança. Outros povos olham para essa mulher e os cuidados que ela tem com a criança. Se a gente for pensar nessa imagem de forma para entender o arquétipo, hoje não está saindo, hein? Para entender o arquétipo, a gente pode pensar em uma mulher imigrante que dá à luz ou algum acontecimento relacionado a uma mulher e um bebê de colo imigrante, né, em outra nação, porque ela está sendo observada por outros povos. E como é que eu sei que é por outros povos?
porque as figuras que eu tenho são como se fossem árvores, pessoas igual a árvore, sabe? Tem essa coisa de ser pessoa, mas de ser pessoa muito grande, ou com traços de bichos e árvores. Então, isso me traduz ser uma espécie diferente da dela, de uma etnia diferente da dela, né? Por exemplo. O jogo me apresenta muitas pessoas de quatro. A gente pode pensar em emboscadas, né? Poderemos pensar em emboscadas. Gente, nós vamos ver ataques aéreos. Na realidade, eu vi uma imagem aqui que me remete ao domo de ferro de Israel interceptando mísseis. Eu posso dizer que Israel será atacado a qualquer momento. Muitos bombardeios aéreos. Ativação de um vulcão, que ele é um pouco mais distante da civilização, numa área erma em alguma nação, ou em uma ilha, por exemplo. E o Jesus segue fazendo caridade, tá, pessoal? A imagem dele não se desfez. Ventos muito fortes. Então, podemos pensar em tufões, furacões, e todos esses aspectos que podem ocorrer envolvendo os ventos, né? Tempestade com ventos realmente bem significativos. Gente, existe alguma lenda envolvendo três homens, ou no hinduísmo ou no budismo? Por favor, eu vejo três homens segurando uma espécie de fogo, porque sai uma fumacinha, então me dá a entender que seria algum tipo de oferenda, tá? Tem um cunho religioso muito grande, essa imagem é com que eu me deparo nesse momento. E são homens avantajados. Sem sombra de dúvida, são asiáticos. Sem sombra de dúvidas, são asiáticos. Inclusive, tem aquela questão da barba longa, dos chapéus altos, daquele chapéuzinho redondinho bem alto. Me remete muito a asiáticos. Uma cobra voadora. A gente pode pensar nesses balões temáticos que também são muito usados, principalmente em algumas festividades na própria Ásia. Então a gente pode pensar em um feriado, em uma festividade onde venha ocorrer alguma tensão, algum problema maior ou algum acidente, tá, pessoal? Parece essas pipas, né, temáticas que são usadas lá. Um homem escondido.
Um homem escondido à espreita, um detetive, uma espionagem ou uma fuga. Um detetive, uma espionagem ou uma fuga. Escaravelho, aquele besourinho, nem sei se eu pronunciei certo o nome. Escaravelho, aquele besourinho é comum no Egito. Egito, África, né? Noroeste da África, Sudeste Asiático, Médio Oriente. O Egito, inclusive, é uma nação que brevemente terá sérios problemas com Israel e Estados Unidos. Brevemente. Um inseto destruidor, inseto, vírus. Gente, a gente vai ver alguma localidade com problemas seríssimos de saúde pública. Vamos prestar atenção. Olha, eu vejo uma guitarra ou um violão ou um baixo, não dá para me identificar direito. Ladeira abaixo, parece. Eu vejo a imagem no alto da xícara como tivesse um despenhadeiro e esse violão tivesse pendurado ali para cair. Então a gente pode pensar em algum acontecimento envolvendo músico, musicista ou até uma banda ou um cantor, né, influente. Se a gente pensar em baixo, guitarra, né, violão, a gente pensa no rock. A guitarra tem essa associação. Acredito que sim, algum acontecimento pegando um músico conhecido globalmente, tá, gente? Será um impacto isso aqui. Ver se a Caféomancia quer nos mostrar ainda alguma coisa. Bom, a última imagem que eu vou considerar dentro da Caféomancia é como se fosse um caos urbano, tá? Quebra-quebra, sabe aquelas manifestações ou aquelas revoltas populares em que o povo atenta contra o patrimônio público, o povo briga, onde há confronto militar, né? É o que eu vejo aqui. O caos em uma localidade envolvendo questões populares, tá, meu povo? Bom, meus queridos amigos, eu me despeço de vocês no dia de hoje. Quero agradecer o seu hype, o seu comentário, a sua inscrição. Você é muito importante para mim. Que Deus abençoe a sua jornada, salve a sua estrela e muito obrigado por estar aqui comigo. Gratidão. Salve sua estrella,
reina de las serpientes. Reina de las serpientes.